E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe havia sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Vamos orar. Senhor, nós apresentamos nesse momento essa palavra aqui que será ministrada. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, que o Senhor possa nos dar, Senhor Deus, o verdadeiro entendimento, para que a nossa mente seja iluminada pela Tua palavra. É necessário, Senhor Deus, que nós possamos entender o que Tu tens para nós. Nós rogamos ao Teu Espírito Santo que nos ajude nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, podem se assentar. Queridos, quando a gente faz uma leitura superficial dos evangelhos, eles parecem iguais. A gente já leu aqui, nesse ciclo novo de leitura devocional, a gente já leu o Evangelho de Mateus e agora estamos lendo o Evangelho de Marcos. E quando a gente lê os evangelhos, a gente tem essa ideia de que eles repetem muitas coisas, mas na verdade eles trazem elementos complementares. Cada um conta a história de uma determinada perspectiva, cada um aborda os fatos da vida de Jesus, dando ênfase ao que importa para o seu público-alvo. Como, por exemplo, a gente tem como destinatário para o Evangelho de Mateus os judeus. Mateus, ele estava escrevendo diretamente para os judeus. E os judeus, eles gostavam do quê? Eles gostavam do ensino, Havia aquela coisa do mestre e do discípulo, que era algo milenar na cultura de Israel. Então eles estavam sempre muito interessados em saber o que Jesus havia ensinado, O Evangelho de Lucas, entretanto, foi escrito para os gregos, e como a gente sabe, os gregos gostavam muito de filosofia. Então nada melhor do que abordar, ou dar uma ênfase às parábolas, porque as parábolas, elas caíam exatamente no gosto daquelas pessoas. As pessoas gostavam de colocar a mente em funcionamento, e nada melhor do que parábolas para fazer isso. Já o Evangelho de João, ele é considerado pelos estudiosos como
um evangelho universal. Não há um povo específico ou uma cultura específica, e por isso é que os diálogos estão ali registrados. A maior quantidade de diálogos de Jesus está registrado nesse evangelho no número de 12. E Romanos, como a gente tem visto nos últimos dias, Marcos, como eu disse nos últimos dias, foi escrito aos romanos, né? E os romanos, eles não eram nem como os judeus gostavam, né, do conhecimento, ou então como os gregos que gostavam das parábolas, mas eles eram muito mais pragmáticos. E por isso, no Evangelho de Marcos, é o evangelho que tem a maior quantidade de registro dos milagres de Jesus, porque eles gostavam mesmo de saber o que Jesus havia feito, porque eles eram exatamente muito pragmáticos. Também, queridos, cada evangelho ele destaca um aspecto específico do ministério de Jesus. Por exemplo, o evangelho de Mateus, ele fala que a rejeição da mensagem do reino que Jesus pregou é por culpa dos religiosos, dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei e dos sumos sacerdotes. O evangelho de Marcos faz uma outra abordagem tão fiel e verdadeira, mas um pouco diferente. Ele fala que o grande problema da rejeição de Jesus foi a falta de fé que era proveniente de um coração endurecido. E por isso há tantos exemplos onde Jesus cita exatamente esse trecho de coração endurecido, como Marcos capítulo 6, versículo 52, quando os discípulos eles não haviam entendido direito o milagre dos pães, e aí eles ficam confusos com aquilo que Jesus está fazendo, e Jesus fala que eles não entenderam porque o coração deles estava endurecido. Se você vai para o final do Evangelho, Marcos 16, 14, após a ressurreição de Jesus, acontece algo muito interessante, porque os outros discípulos contaram, né, que Jesus havia ressuscitado, mas muitos dos discípulos que viram a morte de Jesus, eles não acreditaram naquele relato, e Jesus falou que eles não creram nos relatos, porque o coração deles era endurecido. Mas não somente os discípulos, né? O Senhor fala que eles têm um coração endurecido, mas também os fariseus, ali naquele momento de Marcos capítulo 10, quando eles tentam colocar Jesus à prova, perguntando sobre a questão do divórcio. Jesus fala que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração deles. E também, um pouco antes, em Marcos capítulo 3, versículo 5, quando os religiosos eles criticaram Jesus por curar uma pessoa no sábado, Jesus fala que o problema deles também era o coração endurecido. Veja quanta menção dessa questão do coração nesse evangelho de Marcos. Segundo este evangelista, a dureza de coração era o fator que impedia que as pessoas crescem em Jesus e em sua mensagem. Assim sendo, a falta de fé os conduzia a um estado de medo. E o ciclo que a gente percebe, queridos, um ciclo recorrente, é que a dureza do coração levava as pessoas à incredulidade, e a incredulidade conduzia as pessoas ao medo. Várias vezes nesse evangelho Jesus cita medo como um elemento oponente à fé, como por exemplo naquele momento em que a mulher de fluxo de sangue ela toca em Jesus e Jesus pergunta quem me tocou, e o evangelista ele falou que a mulher ela teve medo. Também naquele momento em que disseram para Jairo que a filha dele havia falecido, Jesus disse para ele: não tenha medo, tão somente creia. E também no capítulo 4, quando as ondas estavam bravias e os discípulos estavam com medo de morrer, eles também tiveram medo porque eles não conheciam Jesus. O medo da morte impediu que eles acreditassem que estariam seguros do lado de Jesus. E nesse trecho de hoje, queridos, vamos ver um outro aspecto do medo, que é o medo das mudanças. Amados, que cena fortíssima era essa desse texto que nós acabamos de ler? Um homem dominado por forças demoníacas. O texto diz que era algo aterrorizante. Vocês já pararam para perceber
os detalhes que o evangelista nos dá, não sei se alguém já teve a oportunidade, não sei se isso é uma oportunidade, né, queridos? Mas eu creio que sim, já teve a oportunidade de presenciar uma possessão demoníaca. É uma experiência extremamente marcante. E esse relato bíblico é algo que nos causa um grande impacto. Um homem que vivia nos sepulcros, nos vales distantes de todos. Impossível conviver em cidades ou aldeias. Esse homem, ele não podia conviver com as demais pessoas. Nem mesmo, o texto nos diz, que correntes de ferro conseguiam prender as suas mãos e os seus pés. Significa que alguém tentou prender esse homem em algum momento com correntes e não foi possível. Ninguém era forte o suficiente para segurá-lo. As pessoas já haviam desistido de ajudar esse homem. De noite e de dia ele andava por entre os sepulcros e colinas, se cortando com pedras e gritando. Olha que imagem terrível isso aqui, queridos. Isso aqui é muito pior do que um filme de terror, porque um filme de terror é apenas um filme, mas esse aqui parece um filme de terror na vida real, algo que realmente causava um impacto muito grande nessas pessoas. O nome dessa possessão, para piorar ainda mais a história, o nome dessa possessão era Legião. Nós estamos acostumados a ouvir ou conhecer essa história, mas a gente não para entender o que significa legião para essas pessoas. E legião, queridos, era um destacamento de soldados romanos, soldados de elite. Quando eles tinham uma missão difícil para fazer, essa legião de soldados de elite ia para um determinado lugar para eles poderem atuar. Seria mais ou menos, queridos, como o nosso BOP, que a gente conhece bastante, que é um destacamento da polícia militar, se eu não estou enganado, E aí, quando o BOP entra em ação, é o terror, que o pessoal fala, Porque eles são homens extremamente treinados para lidar com situações difíceis. Imaginem, queridos, a força de um destacamento de elite dentro de um homem só. Por isso que ninguém conseguia segurar. Era impossível enfrentar esse homem. A força descomunal desse processo só se explica por esse nome. Ele era tomado por uma multidão de seres satânicos. E eu vou aqui dizer, não que a Bíblia fala, mas eu me permito dizer que eram seres, queridos, satânicos, de elite de Satanás, porque essa é a ideia que dá, que não eram qualquer seres satânicos, mas eram demônios do pior tipo possível. Jesus, ele teve piedade daquele homem e ele ordena que aquela legião se lance sobre os porcos. E aqueles porcos, assim que eles saem do corpo daquela pessoa, eles se lançaram no precipício, e aquilo foi tão notório na cidade que muitas pessoas vieram ver o que tinha acontecido. Quando chegaram, viram um homem sentado, vestido em seu perfeito juízo, vestido de dignidade. Não tem mais ataques, convulsões ou gritos. Sua revolta contra tudo e contra todos havia passado. Ele não era mais aquele miserável delirante. Aqueles moradores da cidade viram o homem liberto, mas não conseguiram celebrar. Versículo 15 diz que eles tiveram medo. Não é claro, queridos, o motivo do medo que eles tiveram. Talvez uma possibilidade fosse que Jesus, talvez que com Jesus lá eles tivessem mais prejuízos materiais, Pô, Jesus, será que ele nos deu esse prejuízo muito grande dos porcos? Será que ele não vai nos causar ainda outros prejuízos? Ou então talvez eles estivessem diante de uma força tão poderosa, muito mais poderosa do que a legião, e um poder que não conseguiam compreender. E aí talvez eles tenham ficado com medo de Jesus, porque Jesus era ainda mais poderoso do que aquela legião. O estranho, queridos, é que a Bíblia não fala que eles se converteram ou que suas vidas foram mudadas, Marcos 5,15 nos diz que quando eles se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo
E aí, em qualquer outro relato, a gente viria. E aí eles glorificaram a Deus, se arrependeram, se ajoelharam diante de Jesus, confessaram que Ele era o Messias, o Salvador ou qualquer outra coisa. Mas essas pessoas não fizeram isso, se aproximaram diante de Jesus e ficaram com medo. O milagre de Jesus, o seu poder muito superior aos demônios, não os levou à salvação. Quando os gadarenos mostram a porta de saída para Jesus, eles optaram pelas coisas como elas eram antes. Preferiram os demônios ao longe do que Jesus por perto. Queridos, eu gostaria de fazer um paralelo dessa história com as nossas vidas. Muitas vezes nós somos como os moradores de Gadara, essa cidade. Assim como um dia aquele jovem se tornou um problema, assim como eles tentaram resolver a situação, tentando agarrá-lo à força ou tentando acorrentá-lo, mas nada disso adiantou. Muitas vezes é assim a nossa forma de lidar com os demônios que encontramos na nossa vida, sejam eles reais ou figurativos. Lutas e dificuldades podem ser manifestações malignas, mas podem ser também apenas circunstâncias advindas de uma humanidade decaída no pecado. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno. Seja qual for, queridos, a natureza da luta ou da dificuldade que enfrentamos, para resolver, muitas vezes nós utilizamos os nossos recursos, habilidades, a nossa força. Muitas vezes nós tentamos acorrentar o problema, mas ele insiste em ser muito mais forte do que nós. Parece que sozinhos enfrentamos uma verdadeira legião de dificuldades e lutas, e depois de muito esforço, nós fazemos como os gadarenos fizeram: empurramos o problema para o lado. Não conseguimos lidar com ele, então a gente joga ele para o lado, assim como ele foi empurrado para os sepulcros e para as colinas. Fingimos que o problema não está ali. Passamos a conviver com todos os malefícios que os problemas nos trazem. Nós nos acostumamos, assim como os gadarenos se acostumaram com a presença maligna em sua cidade. Às vezes, amados, o nosso casamento, ele está fora de controle. Às vezes o relacionamento com os familiares está difícil, ou então as coisas estão difíceis no trabalho ou na vizinhança, ou a nossa saúde física ou espiritual não anda bem. Muitas vezes o crente, ele é assolado por Satanás, que tenta nos fazer desistir do caminho do discipulado. Às vezes os pecados se instalam nas nossas vidas e nós nem lutamos mais contra eles e passamos a conviver como se fosse tudo muito normal. Muitas vezes oramos pedindo a Deus a libertação e a cura. Às vezes pedimos oração aos irmãos, mas no fundo podemos esconder dentro de nós um coração endurecido, um coração que não deseja mudança. A gente até se incomoda com o problema, como certamente os gadarenos ficavam incomodados com aquela gritaria ao longe, com aquela cena de terror que tanto os assustava. Mas no fundo nós não nos importamos, porque a gente deixa aquilo de lado, a gente prefere ignorar e fingir que aquilo não está acontecendo. Quando o Evangelho nos alcança, ele nos convida a mudar quem nós somos, nos convida a sair da nossa zona de conforto, mas nem sempre estamos interessados nessa mudança. Muitas vezes, amados, nós escolhemos o status quo, nós queremos ficar naquela estática, tudo parado, tudo onde está. Não desejamos o poder transformador de Jesus nas nossas vidas, porque ele vai nos tirar da zona de conforto. Mateus 7, capítulo 14, nos diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A ação de Deus vai mexer conosco e vai fazer com que nós cresçamos. E a verdade é que nós não gostamos de crescer. Às vezes
Um passo de fé precisa ser dado em sua casa, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos. Às vezes é hora de você permitir que seus filhos cresçam, que eles aprendam a tomar suas próprias decisões. Às vezes é hora de fazer algumas mudanças na sua maneira de agir com as pessoas. Ou então, amados, é hora de renunciar a determinados pecados que carregamos há tanto tempo, mas nem sempre estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto, nem sempre desejamos nos curvar diante da sua vontade. Pode ser que Deus tenha um chamado para a sua vida, que Ele esteja chamando você para a obra missionária, para a obra que Ele tem, seja qual for, mas o comodismo, a preguiça emocional, o medo do futuro e das mudanças podem fazer com que convidemos Jesus a sair de nossas vidas. É esse medo que precisamos ter cuidado, o medo que surge dentro de um coração endurecido, o coração de alguém que não deseja confiar, o coração de alguém que não quer se entregar à boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o coração que está sempre em toda a situação dizendo não para Deus, que não deseja a mudança, que não deseja a conversão. Amados, gostaria de terminar essa mensagem dizendo que o que se opõe à fé não é a incredulidade, como muitas vezes nós pensamos, mas sim é o medo. Se os gadarenos conhecessem o amor de Jesus, eles jamais sentiriam medo, eles jamais convidariam Jesus a se retirar da vida deles. Mas nem mesmo aquele grande milagre mudou o que havia em seus corações. No início, eu disse que Jesus havia alertado os discípulos sobre a dureza de seus corações. Mas não só os discípulos. Jesus faz o mesmo com os fariseus, dizendo que aquelas pessoas tinham um coração obstinado. Mas nesse texto, o problema era que os gadarenos não eram diferentes nem dos discípulos e nem dos fariseus. Seus corações não desejavam Deus. João Marcos está nos falando que o coração endurecido é o problema tanto dos discípulos, tanto dos fariseus, assim como também dos gentios. Esse é o problema da raça humana. Não é pontual aqui ou ali, mas é um problema que está dentro de cada um de nós. O problema da nossa falta de fé não é porque não vimos Jesus pessoalmente, ou porque não vimos a ressurreição de Lázaro, ou porque não vimos Jesus acalmar uma tempestade, ou multiplicar os 5 pães e 2 peixes, ou então não é porque não vemos anjos subindo e descendo aqui nessa igreja, ou porque nunca experimentamos curas sobrenaturais, ou vimos demônios serem expulsos. A dificuldade que temos em crer em Jesus está em nós mesmos. É o resultado de um coração rebelde que não deseja se render a Deus e a sua vontade soberana. Se coisas diferentes e novas têm acontecido na sua vida, não faça como os gadarenos, não expulse Jesus de sua vida. Pelo contrário, agarre-se a Ele. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo faça a transformação que Ele quer fazer em você. Hebreus 13, 12 a 14, olha o que o apóstolo nos diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias do tempo em que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Não lute contra as mudanças, nem com as pessoas que o Senhor colocou perto de você. Efésios 6,12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Apegue-se a Jesus Cristo. Repetindo as palavras que Jesus disse para Jairo: creia, tão somente creia. É isso que o Senhor quer que nós façamos nessa manhã. Queria nesse momento chamar o pessoal do louvor aqui.
Vamos cantar uma música, Rompendo em Fé. Feche os seus olhos, fique de pé, enquanto eu faço uma oração. Senhor, nós apresentamos a nossa vida diante de Ti. Nós sabemos que muitas vezes os desafios da vida, Senhor, eles nos causam um certo medo. Muitas vezes por questões emocionais antigas, muitas vezes porque o mundo é de fato um lugar hostil aos Teus discípulos, muitas vezes porque simplesmente nós temos medo de situações difíceis, mas nós confiamos no Seu infinito amor. Nós colocamos diante de Ti o nosso coração, nós colocamos a nossa confiança no Senhor e pedimos, ajuda-nos a crer. Assim, Senhor, como aquele pai que levou o filho, estava também endemoniado, aquele menino se jogava para tudo quanto é lugar, e muitas vezes se jogava, Senhor Deus, nas fogueiras, e o pai socorria o irmão, estava aflito e não conseguia crer numa mudança. E ele falou para o Senhor, ajuda a minha fé. Nesse momento nós pedimos, ajuda a nossa fé, Senhor Deus. Que a gente não tenha medo de nada, porque o Senhor está conosco. O Senhor, Ele se entregou na cruz do Calvário em nosso favor. E não há mais nada tão importante do que entregar a própria vida por nós. O que nós precisamos temer. Nesse momento nós declaramos a nossa confiança em Ti. Por favor, reforça a nossa fé. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de